Pensa só no império que não nasceu em cidades de pedra, mas sim nas estepes gigantescas e varridas pelo vento da Ásia Central. Um império forjado por nômades e que se tornaria o maior território contínuo que o mundo já viu. Mas olha, essa não é só uma história de conquista, não. É a história de como uma ideia completamente radical transformou pastores em imperadores. É a história de como o Império Mongol foi construído. Então, fica a pergunta, como isso foi possível? Como um povo nômade, que muitas vezes estava em menor número, conseguiu derrubar impérios que existiam há séculos? A resposta, e esse é o pulo do gato, não está só nas armas deles, mas numa revolução silenciosa na forma como eles se organizavam e pensavam. É uma história muito mais sobre estratégia do que sobre força bruta. Para a gente entender a mente brilhante de Gengis Khan, a gente precisa primeiro voltar no tempo e mergulhar no mundo em que ele nasceu. No século XII, não existia uma Mongólia. O que existia era um verdadeiro caldeirão de tribos guerreando entre si, um campo de batalha constante onde a lealdade durava pouco e a sobrevivência dependia da sua habilidade de trair antes de ser traído. E o mais fascinante é que essa fraqueza toda não era por acaso. Os impérios vizinhos, tipo a dinastia Jin na China, jogavam lenha nessa fogueira de rivalidades. Era aquela velha tática do dividir para conquistar, sabe? Eles mantinham os nômades brigando entre si para que nunca se tornasse uma ameaça de verdade. A lealdade era ao clã e não a um povo. Esse era o quebra-cabeça impossível que um jovem chamado Temujin estava prestes a resolver. E a solução do Temujin, que o mundo todo conheceria como Gengis Khan, foi, olha, nada menos que uma revolução. Ele não tentou simplesmente juntar as tribos, ele quebrou elas. Desmantelou séculos de tradição para construir algo totalmente novo a partir dos cacos. Uma máquina de guerra unificada, leal não a um clã, mas a ele. E é aqui que está a chave de tudo. A primeira e maior conquista de Gengis Khan não aconteceu num campo de batalha. Aconteceu na própria estrutura da sociedade mongol. Ele sacou que, para construir algo que durasse, ele primeiro tinha que destruir a fonte de todo o caos, as lealdades tribais, que eram antigas e tóxicas. E qual foi a ferramenta dele para essa revolução? O sistema decimal. À primeira vista, parece só uma organização militar simples. Os soldados foram agrupados em unidades de 10, o Arban, 100, o Zum, 1000, o Mingan e 10.000, o Tumen. Simples, lógico, eficiente. Mas a verdadeira genialidade não estava na matemática, estava no que ele fez dentro dessas unidades. E essa foi a jogada de mestre. Dentro de cada Arban, de cada unidade de 10, Gengis Khan de propósito misturou homens de tribos rivais. Pensa só, inimigos de morte, um Kireita, um Tártaro, um Merkita, agora tinham que lutar como irmãos, viver como irmãos e, se preciso, morrer como irmãos. A identidade tribal deles foi simplesmente apagada. A nova identidade era sua unidade e a nova lealdade era ao soldado do lado e, no fim das contas, ao Khan. Com uma só tacada, ele acabou com séculos de tribalismo. E ele reforçou essa nova ordem com 4 pilares de ferro. Primeiro, meritocracia. Os melhores guerreiros lideravam, não importava de onde vinham. Segundo, uma lei única para todo mundo, a Yassa. Terceiro, os saques de guerra eram centralizados, acabando com as brigas que antes destruíam os exércitos. E por último, uma disciplina implacável. A vida da sua unidade inteira de 10 homens dependia das ações de cada um. A responsabilidade era coletiva. Com esse exército unificado e super leal, Gengis Khan agora tinha uma arma. O próximo passo foi aperfeiçoar essa arma para a conquista. E o coração dessa máquina de guerra era a lendária cavalaria mongol. O guerreiro mongol praticamente nascia em cima de um cavalo. Para ele, o cavalo não era só um transporte. Era uma arma viva, uma fonte de alimento e uma extensão do seu próprio corpo. Essa união quase simbiótica entre homem e cavalo era a base do poder militar deles. E aqui está uma das vantagens logísticas mais geniais e que pouca gente comenta. Enquanto um cavaleiro europeu tinha 1, talvez 2 cavalos, cada guerreiro mongol viajava com um pequeno rebanho de 3 ou 4. Isso permitia que eles trocassem de montaria sem parar, cobrindo distâncias enormes sem cansar os animais. O resultado? Uma velocidade e um alcance que nenhum outro exército no mundo conseguia sequer imaginar. E essa velocidade toda se traduzia numa superioridade tática absurda. Eles eram como um exército fantasma, que se movia mais rápido que a notícia da sua chegada. Não precisavam de longas filas de suprimentos, eles viviam da terra. Eram mestres da guerra psicológica, usando as famosas retiradas falsas que atraíam exércitos inteiros para armadilhas mortais.
E no centro de tudo estava o arqueiro a cavalo, capaz de soltar uma chuva de flechas com uma precisão incrível, mesmo a galope. Então, o que acontece quando se combina uma organização social revolucionária com uma tática militar imbatível? O que se tem é uma explosão que abala o mundo e cria o maior império terrestre da história. A velocidade com que o Império Mongol cresceu é uma coisa quase inacreditável. Em 1206, Genghis Khan une as tribos. Quando ele morre, só 21 anos depois, seu império já ia do Oceano Pacífico até o Mar Cáspio. E isso foi só o começo. Os sucessores dele continuaram conquistando a China, a Pérsia e batendo as portas da Europa. No seu auge, o Império Mongol chegou a cobrir 24 milhões de quilômetros quadrados. Para a gente ter uma ideia, isso é quase o dobro do tamanho do Império Romano no seu ponto mais alto. Um território gigantesco que conectou o Oriente e o Ocidente de um jeito que nunca tinha sido visto. Mas é claro que a gente não pode ignorar o custo terrível dessa expansão. A brutalidade das conquistas era lendária. Testemunhas da época, como Frei Giovanni di Plano Carpini, descreveram cenas de devastação total. Para os mongóis, o terror não era crueldade sem propósito, era uma arma. Aniquilar uma cidade que resistia servia como um aviso brutal para a próxima, incentivando a rendição rápida. Então, a gente volta para nossa pergunta original. A brutalidade foi uma ferramenta, sim, mas não foi a causa do sucesso mongol. O verdadeiro motor do império foi a genialidade na organização, a disciplina, a meritocracia e, acima de tudo, a capacidade de transformar um povo dividido em uma força única, leal e imparável. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem poderosa. A história do Império Mongol parece sugerir que a forma como um povo se organiza, a cultura que ele cria e as estratégias que ele usa podem ser mais decisivas do que tecnologia, recursos ou números. Isso nos faz pensar, será que, no grande tabuleiro da história, a organização é a arma mais poderosa de todas?